Análise pré-edital para o concurso da Câmara dos Deputados, agora que a Banca Sebrasp foi escolhida como organizadora do certame. O meu nome é Guilherme Vileman, eu sou mentor de discursivas para concursos públicos e estou aqui para tentar destrinchar com vocês não só a parte discursiva, mas algumas mudanças que eu acredito que você já deveria estar fazendo agora que não vai mais ser a FGV, a banca organizadora, né? Eu acredito que a grande maioria de vocês aqui está se preparando para esse concurso com base no edital de 2023. E aí, eu acredito que quanto antes vocês fizerem alguns ajustes estratégicos, melhor preparados vocês estarão, tá? Antes de mais nada, eu vou fazer aqui um breve sumário do que eu vou passar ao longo do vídeo com vocês, tá bom? Essa é uma análise que vai ser fundamentada, eu não vou ficar aqui só falando vozes da minha cabeça, eu não tenho bola de cristal, né? Eu precisava dar essa cutucada porque tem professor aí que está utilizando de um monte de gatilho mental para vender curso, falando de bola de cristal, falando que tem informação privilegiada, que sei lá o quê. Tem professor que a gente sabe muito bem quem é. Isso é extremamente antiético e eu aproveito para deixar bem claro no começo do meu vídeo, tá bom? Então aqui eu fiz algumas análises, eu fiz alguns estudos relacionados a últimos concursos que a Banca Sebrasp aplicou, né? E o que esses concursos podem oferecer de dicas, de talvez possíveis spoilers do que a gente vai encontrar pela frente no concurso da Câmara dos Deputados, tá bom? Então, apesar de ser fundamentado, é claro, isso não é a verdade, isso é apenas para expandir o horizonte de vocês, porque eu acredito que muita gente aqui está perdida, né? Muita gente deve estar com medo da Banca Sebrasp por conta do estilo certo e errado, né? Então, assim, o objetivo aqui é jogar um pouco de luz aí para vocês, tá bom? Eu não vou ficar aqui fazendo palpite de que data vai cair a prova, de quando vai acontecer tal coisa, quando eu sei tanto quanto vocês disso aqui, qualquer professor que estiver tentando palpitar está mentindo na cara dura, tá bom? Professor que falou, eu já sabia que ia ser Sebrasp, mentira, não sabia nada. Professor que está falando de data que vai ser. Uma coisa é o professor querer falar, olha, pode ser nessa data aqui, talvez na outra não vai ser uma data tão ideal, eu acredito que vai ficar por aqui, mas você não pode perder tempo com esse tipo de conteúdo, pessoal. Não percam tempo com esse tipo de conteúdo, tá bom? Precisava deixar isso aí claro porque eu tenho me incomodado muito aí nas últimas semanas com o que está acontecendo aí por parte de alguns professores. Então, eu vou analisar como que a Banca Sebrasp tem aplicado concursos de alto nível, tá? Analisei concursos como o TCU, a Cefaz do Sergipe, o TCE do Rio Grande do Sul e o STM, tá? Vou analisar com vocês como é que se faz uma discursiva para a Banca Sebrasp e como que ela tem cobrado as discursivas ultimamente também. Vou falar sobre como estudar e quais disciplinas estudar para a discursiva. Será que vai cair só regimento interno da Câmara dos Deputados ou nós temos chances aí de cair em outras matérias também? Vou falar isso ao longo do vídeo. Métodos de estudo que eu utilizo, agentes neurais, sorteio de treinamento e ferramentas. Pois é, fica aí até o final do vídeo porque eu vou falar sobre esse sorteio, eu vou passar para você tudo que você precisa saber. Além disso, eu vou te dar acesso ao nosso grupo de estudos de alto rendimento, onde nós estaremos reunidos para compartilhar, tá bom? É um grupo que a gente não está ali para segurar, né, o bizu, a gente quer compartilhar. Não vai ser isso que vai fazer um concurseiro sair na frente ou ficar para trás do outro, né? Então, quanto mais a gente compartilhar conhecimento, mais forte todos nós estaremos, tá? E por fim, eu vou fazer um convite aos professores aí no final desse vídeo. Então, eu queria deixar claro uma coisa antes de começar o vídeo, que é o quê? Eu sou professor de discursivas para concursos públicos, eu atuo com mentorias individuais e especificamente no concurso da Câmara dos Deputados eu não estarei vendendo mentoria, eu não estarei fazendo correção de redação por um motivo bem simples, tá bom? Porque eu também vou participar desse concurso, tá? Então eu quero deixar isso bastante claro com vocês. Então tenham aqui neste vídeo um colega que também está competindo nesse concurso, mas ao mesmo tempo que também tem essa expertise como um instrutor aí para a parte de provas discursivas e eu acredito que eu possa agregar aí com todos vocês, tá bom? Mas nesse grupo de estudos que eu criei, eu vou ser parte do grupo, tá bom? Eu sou parte ali dos concurseiros também e eu acredito que nós vamos poder contribuir muito aí com o aprendizado um do outro. Bacana? Então,
sem mais delongas, agora eu vou avançar com vocês. Então, antes de eu entrar no conteúdo propriamente dito, eu deixei aqui o QR Code. O QR Code está em todos os slides desse vídeo, né, no cantinho esquerdo ali, mas se você quiser aproveitar agora, é só você escanear esse QR Code aí, ou se você estiver assistindo o vídeo pelo celular, você pode depois na descrição do vídeo, onde vai ter o link também, para você poder acessar a comunidade, tá bom? Nessa comunidade, é uma comunidade cooperativa, tá bom? Então, o objetivo lá é compartilhar conhecimento, é compartilhar conteúdo, é ter conversas que vão agregar nos estudos, tá bom? Não vamos ficar lá falando abobrinha, falando de assunto nada a ver, né? Se acontecer isso, eu vou excluir a pessoa do grupo, e também não vai ser aquele grupo que é só o professor que fala, que ninguém pode conversar, que ninguém pode compartilhar nada. Muito pelo contrário, tá? É um ambiente de troca de conteúdo, tá? Esse é o primeiro ponto que eu acho que é fundamental para você fazer parte, tá? Vai ser um dos melhores grupos aí de WhatsApp, com certeza, para a preparação da Câmara dos Deputados. Sorteios e treinamentos, tá bom? Então, eu tenho treinamentos, e eu vou sortear esses treinamentos, e a ideia é fazer esse grupo crescer, né? Quanto mais concurseiros nós tivermos, mais poder nós vamos ter para que eu vá negociar com outros professores para nós fazermos parcerias e descontos exclusivos de outros treinamentos, tá bom? Então eu já adianto para vocês, entrando no grupo nós vamos ter sorteios, nós vamos ter descontos dos meus treinamentos de discursiva, tá? Mas a intenção é que eu consiga trazer novos professores, novos parceiros aí, né, que sejam experts em regimento interno, português, inglês, AFO e tantas outras matérias relevantes aí do nosso concurso, tá bom? Quanto mais nós tivermos concurseiros dentro desse grupo, maiores são as chances aí da gente conseguir negociar bons descontos para todo mundo. E aí vai ser legal para todo mundo, né? Vai ser bom para todos os concurseiros que vão conseguir economizar. A gente sabe que não está fácil, que os cursos são muito caros. Então, vai ser bom conseguir economizar, e vai ser bom para o professor também, que vai ter bastante aluno aí novo tendo interesse em entrar para o seu curso, tá bom? Então, se você é aluno ou se você é professor, siga até o final desse vídeo aí que eu vou estar falando mais sobre isso com vocês, beleza? Sorteio de treinamento no Instagram. Então, eu tenho o meu Instagram, se você olhar ali no topo esquerdo do vídeo, né, você vai ver que eu tenho dois links ali de Instagram. Eu tenho o @concurso da Câmara e eu tenho o @guilhermewil.concurso, tá bom? Esse segundo é o meu perfil tradicional para concursos públicos. Eu falo ali sobre diversos concursos, eu preparo alunos para os mais diversos treinamentos, tá? E especificamente para o concurso da Câmara eu criei um outro perfil, dessa vez um perfil específico para um concurso no qual eu não vou ser o ator principal, tá bom? Esse perfil do concurso da Câmara, que eu estou aí deixando a propaganda para você seguir, é um perfil que a ideia é ser participativo realmente. É ali que eu vou estar anunciando parceria com outros professores, ali vamos ter rede de desconto para os alunos e muitas outras informações aí relevantes, tá bom? Então, se você vai prestar o concurso da Câmara, se você quer estar antenado, se você quer receber as notícias em primeira mão, se você quer receber acesso a descontos exclusivos para diversos cursos, eu recomendo que você esteja seguindo esse Instagram, @concurso da Câmara, tá bom? Já para o vídeo aí, vai no Instagram lá, segue rapidinho, dá aquela moral pra gente. Quanto mais concurseiros nós tivermos seguindo esse perfil e quanto mais concurseiros nós tivermos no nosso grupo de estudos, com certeza maiores serão as chances da gente conseguir uma rede de parcerias e descontos com outros professores, tá bom? Então, eu peço aí que vocês façam parte, tá? E aí, para incrementar essa participação de vocês, eu lancei o sorteio exclusivo, tanto do meu treinamento de curso de discursiva, quanto dos meus agentes neurais. Eu vou falar mais sobre eles depois ali, tá bom? Mas esse sorteio vai acontecer no dia 21 de dezembro, ou seja, no domingo. Eu vou lançar esse vídeo faltando 2 dias, né? Então, eu recomendo aí que vocês, assim que terminar esse vídeo, ou assim que possível, que vocês já vão lá, acessem esse perfil. O primeiro post desse perfil vai ser o post do sorteio. Ali vão estar as regras de participação, são regras bastante simples, o sorteio é gratuito, tá bom? E você pode sair aí com um treinamento bacana. As chances são grandes, o resultado já sai neste domingo, beleza? Então, reforço isso aí. Agora sim, vamos começar fazendo nossa análise pré-edital. Tá? Em primeiro lugar, vou falar da prova objetiva, vou passar batendo mais rápido e vou falar sobre o que eu enxerguei aí nos outros concursos. Tá? Então vamos lá. Nos 4 concursos que eu analisei, um deles apenas é de múltipla escolha.
que foi o concurso da Cefaz do Sergipe. E eu já vou começar falando sobre ele para começo de conversa. Eu acredito que a Câmara dos Deputados, se a Câmara dos Deputados fez a contratação da Banca Sebrasp, eu acho muito improvável que ela tenha contratado a Banca Sebrasp para mandar eles fazerem a prova de múltipla escolha. Afinal de contas, o carro-chefe da Banca Sebrasp é o método Sebrasp de prova objetiva, que é aquele famoso certo e errado, que uma errada anula uma certa, né? Então, eu acredito que não há motivos para o concurso da Câmara dos Deputados ser de múltipla escolha. Então, eliminando o histórico aí do concurso da Cefaz Sergipe, nós ficamos com outros 3 concursos. O concurso do STM, o concurso do TCE do Rio Grande do Sul e o concurso do TCU. O STM, vamos dizer assim, com todo respeito, um concurso que está um posto abaixo do concurso do TCE e do TCU, ele tem 120 questões. O TCE 180 e o TCU 200. Então, assim, isso é um palpite, realmente é um palpite da minha parte. Não me aprofundei mais nesse aspecto, mas eu acredito que pelo histórico da banca, pelo que foi o último concurso da Câmara dos Deputados também, que teve uma quantidade de 135 questões, se eu não me engano, né? Eu não vejo motivos para nós termos um concurso com poucas questões, aquele famoso de 120 questões no concurso da Câmara dos Deputados para o cargo de analista, tá bom? E eu enxergo, então, que para o cargo de analista nós devemos ter 180 a 200 questões aí para os cargos diversos de analista que nós teremos, tá? Provavelmente ali com metade dessas questões para a parte ali de conhecimentos gerais no período da manhã e outra metade na parte da tarde para conhecimentos específicos, tá bom? Quantidade de questões para técnico, aí sim eu acredito que possa ser uma quantidade menor, e aí talvez nós tenhamos aí 120 questões. Então, se eu fosse fazer a minha aposta, era 120 questões para o concurso de técnico, e aí eu englobo também para a área policial, e 180 a 200 questões para o cargo de analista, tá bom? Agora, vamos falar aqui também sobre algumas questões de disciplinas, né? Nós temos aí alguns aspectos para analisar. Honestamente, eu não acho que nós vamos ter muitas surpresas em relação a novas matérias aparecendo. Afinal de contas, o concurso de 2023 está aí na porta, né? Ele acabou de acontecer, a gente tem uma ótima referência dele. Eu não enxergo outras disciplinas entrando no rol desse concurso, tá bom? A gente tem aí ouvido, né, que talvez possa entrar um espanhol, alguma coisa assim. Honestamente, eu acho que não entra, tá? Mas eu acredito, vamos lá, que para analista e técnico nós teremos que ter algumas diferenças de disciplina, né? Eu acho que AFO pode ser um pouco maior do que veio no concurso de 2023. O edital de AFO está curto em 2023, não tem LRF, por exemplo, e eu acho que ela pode entrar no próximo edital, tá? Informática, eu acho que informática também veio muito fraquinha no último concurso, e eu acredito que nós podemos ter algumas matérias de TI, né, na parte ali de inteligência artificial, nós podemos ter alguma coisa de Big Data, algumas matérias específicas da área de TI adentrando o universo aí no concurso da Câmara, principalmente para analista, tá? Eu acredito ainda que o analista vai ter uma língua estrangeira, provavelmente vai ser inglês, ou vai dar a opção do candidato escolher, ou, né, num pior dos mundos aí, pode acontecer de ter inglês e espanhol. Eu acho que tem menos chance disso acontecer, tá? Mas provavelmente vai ter sim alguma língua estrangeira aí para o cargo de analista. E o restante mantém, tá? Eu não acredito que vão ter mais mudanças drásticas aí. Para técnico, eu acredito que nós teremos um edital parecido, mas com algumas supressões, né? Essas supressões pode ser ali uma mudança de não ter o regimento comum da Câmara dos Deputados, o regimento comum do Congresso Nacional. Então, eu acredito que não vai ter línguas para quem é ali do cargo de técnico. Ciências políticas, talvez não tenha também, tá? AFO e informática, eu acredito que vai ter, mas talvez venham com um pouco mais enxutas em termos de matérias dentro da disciplina, ou não, ou talvez venha a matéria cheia. Eu acredito que não tem a chance dessas matérias não virem, tá bom? Eu acredito que vai ter AFO para técnico, sim, acredito que vai ter informática, sim, para técnico também. Quanto ao regimento interno, eu não acredito na hipótese de regimento interno até a metade para quem quer fazer cargo para técnico. Sinceramente, eu não vejo sentido, tá bom? Porque, vamos lá, vai fazer dos artigos 1 a 100
para técnico e o regimento interno completo para analista. Não faz sentido, tem artigo que está lá na frente no regimento interno que ele está extremamente ligado com os primeiros artigos do regimento. Então, na minha cabeça, se vai cobrar regimento, e tem que cobrar, é o carro-chefe da casa, o regimento tem que ser cobrado de forma integral, tá bom? Seguindo aqui agora, vamos falar realmente do que eu vim analisar com foco maior, que é a parte discursiva, tá? Algumas perguntas aí que o pessoal tem tido medo. A primeira é, vai ser uma questão discursiva só ou nós vamos ter mais de uma? Tá? E aí eu vou começar dizendo o que eu acho que vai acontecer e aí eu entro aqui numa análise um pouco mais aprofundada. Tá? Eu acredito que para analista nós teremos 2 questões. Pode até ter mais, tá bom? Eu não estou arriscando dizer, não vai ter. Pode ser que tenham 3 questões, por exemplo, mas eu acredito que um número ideal, 2 questões. Tá? Eu acho que uma questão vai ficar muito fraco e eu tomo com embasamento aqui esses concursos de alto nível que a banca Sebrasp aplicou. Dos 4 concursos que eu analisei aí recentes, só o STM que teve uma única questão discursiva. E como eu falei antes, na minha visão, o STM está um nível abaixo, um degrau abaixo de um nível Cefaz, de um nível TCU, de um nível TCE, tá bom? Então, eu acredito que virão 2 questões discursivas para o cargo de analista. Já para o cargo técnico, eu acredito que vai ser uma, tá bom? E aí nós vamos destrinchando em mais detalhes. Vamos lá. No concurso da Cefaz. Na Cefaz são 2 discursivas com 20 linhas cada. No concurso do TCU, 3 discursivas com 20 linhas cada, mais uma peça técnica de 50 linhas. Tá? Não se assusta com a peça técnica, eu acho muito improvável ser cobrado peça técnica no concurso da Câmara dos Deputados, tá? Mas eu coloquei ali o que teve. Tá? No TCE foram 2 discursivas também, só que 15 linhas cada. Então repare que nesses 3 concursos que nós tivemos mais de uma prova discursiva, todas as questões discursivas foram de um número inferior de linhas. Né? No último concurso da Câmara dos Deputados, da FGV, foi uma questão, 30 linhas. Tá bom? Eu acredito que a banca Sebrasp deve seguir mais ou menos essa linha aqui. Tá? Então, são 2 apostas em uma. A primeira aposta que serão 2 questões, não uma, e a segunda aposta que será um número reduzido de linhas. Né? E aí eu acredito que alguns de vocês podem respirar aliviados com essa informação, mas eu acho que também mora um perigo muito grande. Afinal de contas, um número de linhas de 20, de 15 linhas é um número bem pequeno. Você tem que ter bastante treinamento, bastante adaptação para conseguir escrever tudo que a banca quer que você escreva num número tão reduzido de linhas. Tá? Então, eu não comemoraria tanto, não. Eu acho que a maioria de nós aqui estamos bem acostumados a fazer discursivas de 30 linhas, e vai ser um desafio reduzir essa quantidade aí para 20 ou 15 linhas, tá bom? É claro, a tendência é que venham questões menores também, mais diretas ao ponto, mas o desafio vai ser conseguir entregar uma resposta discursiva mantendo o padrão dissertativo, né? Afinal de contas, essa estrutura dissertativa ela precisa ser mantida, ela é parte da avaliação, né? E ao mesmo tempo conseguir ser sucinto sem ser raso, né? Então não é fácil, né? Você escrever poucas linhas, ok, mas quando a gente escreve menos linhas, nós temos uma tendência grande a sermos rasos ali na hora de escrever, né? Ou a gente acabar se embolando, querendo falar muito e quando vê, tá faltando linha para escrever, tá bom? Então, acho que isso aí é uma mudança estratégica grande, tá? E aí, quando sair o edital, nós vamos ter certeza. Minha aposta é que nós vamos ter aí 2 discursivas, tá? Como nós vamos ter 2 discursivas, vem a próxima pergunta. É claro que se tiver uma discursiva só, é muito improvável que a discursiva seja de alguma disciplina que não seja regimento interno, tá bom? Agora, a questão muda de figura se nós tivermos 2 questões discursivas. Se nós tivermos 2 questões discursivas, eu acho que tem uma grande probabilidade de outra disciplina também ser cobrada. Nós podemos ter ali um constitucional, podemos ter um administrativo ou alguma das administrações, AFO, regimento comum, ciências políticas. Então, o que pode acontecer? Nós podemos ter 2 questões de regimento interno, normalmente, né? Tem matéria de sobra em regimento interno para ser aplicada, mas a banca pode querer dificultar um pouco mais. Afinal de contas, está todo mundo esperando e todo mundo estudando discursiva só com regimento interno. Inclusive, os cursinhos dos professores que eu estou vendo vender aí, eles estão vendendo só com matéria de regimento interno. Cuidado com o que você está comprando, tá bom? Então, inclusive, não é fazendo propaganda aqui, mas no curso
de discursiva para a Câmara dos Deputados que eu vou estar fazendo, eu vou estar preparando não só para regimento interno, como eu vou estar preparando com alguns temas aí dessas outras matérias que eu elenquei ali embaixo, tá? E aí nessas matérias que vão estar ali embaixo, elas podem vir ou de forma separada ou de forma interdisciplinar, que eu acho mais provável, é uma cobrança mais inteligente de se fazer. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós podemos não ter uma questão crua de direito constitucional, ou crua de administrativo, de AFO, de ciências políticas. Nós podemos ter uma questão que envolva regimento interno e que, mesclado com regimento interno, nós tenhamos que apresentar conhecimentos de ciência política ou de direito constitucional, naquela parte de processo legislativo. Então, eu acredito que esse crossover ele é muito provável, tá bom? Do que vir uma questão que está só cobrando a letra fria do regimento interno ou que está só cobrando um conceito frio de ciências políticas. Eu acredito muito nessa mescla. E aí as possibilidades de temas se aumentam muito, né? Elas sobem exponencialmente aí com esse crossover que nós podemos fazer, tá? E qual é a quantidade de linhas? Então, vamos lá, eu vou reforçar aqui para vocês. Para o cargo de técnico, eu acredito que vai ser só uma discursiva. Eu acredito que essa discursiva vai ter foco em regimento interno, podendo ou não ter esse crossover, esse mix de disciplinas de forma mais interdisciplinar. Tá? E eu acredito que, por ser uma única discursiva, eu acredito que vai ser de 30 linhas. Tá? Agora, para cargo de analista, eu acredito em 2 questões e eu não acredito em 30 linhas. Eu acredito numa quantidade reduzida. Tá? Então, eu diria que vai ser ou 15 ou 20 linhas aí. É claro, dentro do curso de discursivas, eu vou preparar cada tema, eu vou montar uma versão enxuta de cada tema, e aí essas versões enxutas vocês vão ter que praticar entre 15 e 20 linhas, e vai ter a versão estendida do tema, que vai ser feita para praticar em 30 linhas, tá bom? Todos os temas eu vou montar dessa forma dentro do curso. Então, você vai ter um único tema, mas você vai ter 2 práticas, né? Melhor dizendo. Você vai ter 2 práticas dentro de cada tema. Uma prática ali, que provavelmente eu vou colocar com 20 linhas, e uma prática com 30, entendeu? E aí, lógico, né? Vai ter um tópico a mais ali no de 30 linhas. Tá bom? Então é essa mescla aí que eu pretendo fazer com vocês até que o edital saia. A partir do momento que o edital sair, aí sim nós vamos fazer os ajustes necessários ali, é claro, vou gravar novos vídeos aí, novas metodologias de estudo, dessa vez 100% direcionadas para o que o concurso apresentar para a gente. Tá? Mas eu não ficaria surpreso em ver 2 discursivas e não ficaria surpreso dessas discursivas virem com um número diferente de 30 linhas. Ah, professor, pode ser mais de 30 linhas? Pode. Eu acho improvável, tá bom? Eu acho que com tudo isso aí que eu estou falando, se vier um concurso de 180 ou 200 questões na prova objetiva, se vier com 2 questões discursivas, eu acho que não vai ter tempo para você fazer uma prova com mais de 30 linhas, tá? Então, eu ficaria de 30 para baixo e com uma crença grande aí numa prova com 20 ou 15 linhas, beleza? Agora, falando do método Sebrasp nas discursivas, tá bom? O método da banca Sebrasp é com foco quase que total no conteúdo, tá? Então, não adianta você querer encher linguiça, não adianta você achar que só por você saber escrever bem, ter um bom português, etc., que você vai conseguir desempenhar bem e tirar uma nota boa, tá? A banca Sebrasp não privilegia isso, tá? O foco está praticamente inteiro na apresentação do conteúdo e isso requer que você saiba responder aos tópicos de forma objetiva, de forma detalhada e conseguindo passar ali tudo que a banca espera. Tá bom? Quanto mais detalhado você conseguir ser, quanto mais completa for a sua resposta, maior vai ser a sua nota, tá? Além disso, penalização maior para quem escreve menos linhas. Eu vou explicar isso ali mostrando a fórmula da banca daqui a pouco. Penalização variável em função da quantidade de erros. Ou seja, quanto mais erros, isso é óbvio, né? Mas quanto mais erros gramaticais ou estruturais você comete, maior vai ser a sua penalização. A questão é, essa penalização, ela também está sendo variável nos últimos concursos, tá? Então, vamos lá. A fórmula padrão da banca Sebrasp é essa que eu estou apresentando ali, ó. Nota da prova discursiva é igual a nota de conteúdo menos 4 vezes o número de erros dividido pelo total de linhas. Respira, vamos pensar o que isso aqui significa, tá? Nota de conteúdo. Você está vendo que a nota de conteúdo ela não varia, né? Então, ela está isolada daquela fórmula ali de 4 vezes número de erros dividido por total de linhas. Ela está isolada. O que isso significa? Geralmente, na maioria dos concursos, a banca Sebrasp, por exemplo,
vale 20 pontos a prova discursiva. Está valendo 20 pontos, você pode receber até 20 pontos em conteúdo. Né? Então, quando a gente vai olhar outras bancas, por exemplo, uma prova de 20 pontos de uma outra banca, ela pode estar valendo 10 pontos para conteúdo, 5 pontos para gramática e 5 pontos para estrutura. Né? A banca Sebrasp, ela não costuma fazer isso. Então, se a prova valer 20 pontos, a nota de conteúdo pode chegar até 20 pontos. Tá? E aí, se você tiver tirado os 20 pontos, você vai sendo penalizado ali conforme o restante da fórmula, né? E aí, você tem o número de erros e você tem o total de linhas. O número de erros, ele não tem uma penalização específica. Por exemplo, se você deixar de acentuar uma palavra, se você errar uma vírgula, se você errar alguma coisa gramatical, você não vai perder o mesmo número de pontos que outro concurseiro. Não necessariamente. Por quê? Porque se você tiver escrito numa prova de 30 linhas, por exemplo, você escreveu as 30 linhas, você vai perder uma pontuação X. Se o seu concorrente ele tiver escrito 20 linhas e tiver cometido o mesmo número de erros, ele vai perder uma pontuação Y. E essa pontuação vai ser maior. Ou seja, o ideal é que você tente escrever sempre o número máximo de linhas que a banca permitir. Se for uma prova de 15 linhas, tente escrever 15 linhas. Se a prova for de 20 linhas, tente escrever 20 linhas. Se for de 30 linhas, tente escrever 30 linhas, tá bom? Quanto mais linhas você escrever, menor vai ser o tamanho da penalização que você vai ter a cada erro cometido, tá bom? E aí tem esse fator de multiplicação, né? Geralmente, na maioria das provas do Sebrasp, é 4 vezes o número de erros dividido pelo total de linhas, tá? Mas nós vamos ver aqui que esse número tem mudado nos últimos concursos. Então, dependendo do cargo, dependendo da dificuldade que a banca quiser colocar para você, ela pode aumentar ou diminuir essa penalização pelo número de erros, tá bom? Então, vamos lá. Vamos analisar agora caso a caso. No concurso da Cefaz Sergipe, vamos considerar com um pouco mais de ressalva, afinal de contas, a prova foi objetiva, tá? Foram 2 provas discursivas de 20 linhas cada uma, com 40 pontos cada uma. Totalizava 80 pontos a prova discursiva, tá bom? Desses 40 pontos de cada questão, 30 eram para conteúdo e 10 para estrutura. Então, observe que nessa prova específica, nós tivemos uma fórmula um pouco diferente. Nós fomos um pouco mais parecidos com outros concursos de outras bancas aí, tá bom? Então, você podia tirar até 30 pontos ali em conteúdo, e aí a tua nota na parte de estrutura, valendo 10 pontos, ia ser 10 menos 5 vezes o número de erros dividido pelo total de linhas, tá bom? Então, o fator de multiplicação do número de erros era 5. No concurso do TCU, foram 3 questões discursivas de 20 linhas cada uma, valendo 10 pontos cada uma. Tá? Eu não vou entrar ali na parte da peça técnica. A nota da prova discursiva valia 10 menos 2 vezes o número de erros dividido pelo total de linhas. Ou seja, no concurso do TCU, você era menos penalizado pelo número de erros cometidos. Tá? Por que será que isso aconteceu? Eu acredito que porque eram 3 questões discursivas e ainda tinha mais uma peça técnica para a pessoa fazer. Eu não acredito que vai ser uma penalização tão branda assim no concurso da Câmara, tá bom? Então, não espere esse 2 vezes aí no concurso da Câmara. Eu não acredito nisso. No concurso do TCE, já foi exatamente igual o padrão comum da banca Sebrasp, né? Então, foram 2 questões de 15 linhas cada uma, cada questão valendo 20 pontos. Tá? E a nota da prova era exatamente como é o padrão da banca. Então, nota de conteúdo menos 4 vezes o número de erros dividido pelo total de linhas. No STM, foi uma única discursiva com 30 linhas, valendo 40 pontos. Tá bom? Então, com base em tudo isso, né, você pode ver que as 4 provas elas foram diferentes entre si. Então, isso significa que a prova da Câmara dos Deputados pode ser completamente diferente também. Tá? Mas eu acredito que nós chegamos a um denominador comum. Em primeiro lugar, analista. Eu acredito que vão ser 2 questões, como eu falei. Eu acredito que essas 2 questões vão ser 15 a 20 linhas e que essas questões vão estar valendo entre 20 e 40 pontos cada uma, tá bom? A única prova que valeu menos de 20 pontos por questão foi a do TCU, mas foram 3 questões discursivas, tá? Então, eu não acredito nisso. Só vai valer menos de 20 pontos se tiver um número maior de questões discursivas, tá bom? Então, 20 a 40 pontos cada uma. Então, nós teremos aí alguma coisa entre 40 e 80 pontos
da pontuação total do concurso só na discursiva. Observe como é que vai ser um peso grande nessa prova, né? E eu acredito que o critério de avaliação para o cargo de analista vai ser o padrão básico aí do Sebrasp. Então, a nota da sua prova em cada uma das questões vai ser a nota de conteúdo. Então, se for uma prova valendo 40 pontos, por exemplo, vai ser 40 pontos menos 4 vezes o número de erros dividido pelo total de linhas, tá bom? Eu acredito que não vai ter mudança nessa fórmula. Agora, se esse número de 4 subir para 6 ou subir para 8, significa que a quantidade de erros que você está cometendo, ela vai te penalizar mais. Então, você vai ter que tentar cometer o mínimo de erros possível, tá bom? Para técnico, eu acredito que vai ser uma prova discursiva de 30 linhas, porque é uma prova só. Essa prova também deve valer de 20 a 40 pontos, não acredito que vai valer menos que isso, tá? E eu também acredito que vai manter esse mesmo padrão de avaliação. Nota de conteúdo menos 4 vezes o número de erros dividido pelo total de linhas, tá bom? Como estudar para a prova objetiva do Sebrasp? Vamos lá, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um mapeamento de questões, então não é só resolver questão, entendeu? Você vai tentar encontrar o máximo de questões ali da banca Sebrasp, você vai tentar encontrar o que é o padrão, né? O padrão, não adianta eu gravar um vídeo aqui falando para você qual que é o padrão. Você precisa resolver. Quanto mais questões você resolver, mais você vai conseguir identificar padrões e isso vai te ajudar a chegar na resposta correta numa questão, por exemplo, que você tiver em dúvida, né? Você vai melhorando a sua capacidade de resolução de questão. E a resolução tem que ser ativa. Então não adianta você fazer, vou fazer 10 mil questões aqui. Se você só estiver fazendo, errei a questão, vou para a próxima. Ou, acertei a questão, vou para a próxima. Não adianta nada. Afinal de contas, enquanto você está fazendo exercício, vai ter questão que você vai estar em dúvida, você vai responder chutando, aí você vai acertar ou errar e vai seguir em frente, né? Então, você precisa analisar aquilo que você está fazendo. Quanto mais você analisar aquelas questões que você fez, maiores aí são as possibilidades de você conseguir ter um bom resultado. Caderno de erros, então, tudo aquilo que você errar, você compilar aquilo ali em algum lugar para você poder fazer revisões futuras. Não se estuda da mesma forma para todas as matérias. Eu estou estudando de forma diferente para determinadas matérias, tá bom? Eu acredito que algumas você precisa ter ali uma leitura mais seca, você precisa tentar decorar algumas informações, outras você tem que compreender melhor, outras você tem que ir para o lado do exercício. Em inglês, eu acredito que não adianta você ficar só focado em exercício, você tem que tentar ganhar vocabulário. Então, dependendo de qual disciplina você estiver estudando, a forma que você vai estudar tem que ser de uma forma diferente, tá bom? Estude por discursivas, tá? Esse é um método que eu tenho empregado também. Acredito que ele vai se popularizar daqui para frente, mas o nível das provas tem aumentado. Não adianta você querer fazer só aquele estudo que você passa o olho, né? Porque quando a gente está estudando para a prova objetiva, a gente não consegue internalizar tanta informação. Então, muitas vezes a gente faz uma leitura seca, passa o olho ali e torce para a nossa mente lembrar depois daquilo, né? E quando a gente está estudando para uma prova discursiva, a gente tem um método muito mais ferrenho. A gente faz anotação, a gente rabisca, a gente tenta lembrar de uma forma mais ativa. E é isso que eu quero dizer com estude por discursivas. Independente da matéria que você for estudar, quanto mais você aplicar esse conceito aqui, maiores são as chances de você conseguir memorizar depois, tá bom? Descanso e atividade física são essenciais também. Para a prova discursiva, estudo detalhado da matéria. Então não adianta, você não consegue fazer um estudo superficial e ficar pronto para a prova discursiva. Você precisa se aprofundar, tá bom? A prova não vai ser rasa, você precisa ter um nível de aprofundamento aí razoável para conseguir ter um bom desempenho. Tá? Caderno de argumentos. Então, o que é esse caderno de argumentos? Não é só sobre argumento. Quando você encontrar conteúdos que sejam relevantes e que você acha que isso aí tem chance de cair na discursiva, deixa já separadinho em algum canto para você poder fazer revisões com maior frequência, tá bom? Se você quiser fazer ali aproveitar um Anki da vida para você poder aumentar a frequência de revisão disso também, fazer uma repetição espaçada, também é interessante. Tá? Praticar tamanhos diferenciados de texto, eu acredito que enquanto não sair edital, você precisa estar preparado para fazer uma prova discursiva de 30 linhas, uma prova de 20, uma prova de 15. Tá? Se você não se preparar agora, você vai sofrer quando o edital sair. Eu acredito que vale a pena você já se preparar desde já. Tá? Principalmente se, no final das contas, realmente o edital fizer essa mudança, né, e jogar para 20 ou 15 linhas aí a sua discursiva. Nessa hora vai começar a virar correria, todo mundo vai estar preocupado, e se você já tivesse preparado antes, você vai estar tranquilo. Estrutura dissertativa expositiva,
tá? Então, você tem que ser capaz de manter a estrutura de introdução, desenvolvimento, conclusão, só que a sua introdução e a conclusão, elas precisam ser menores, elas não são o principal. O principal é o conteúdo, o principal é responder o que o tópico da questão está pedindo. Então, você precisa entregar uma estrutura mais enxuta na introdução e na conclusão para que você consiga abranger o máximo de conhecimento dentro da parte do desenvolvimento do seu texto, tá? Principalmente se for uma questão discursiva de 15 ou 20 linhas, aí que você não vai ter espaço mesmo, você vai ter que ser bastante estratégico e eu vou estar ensinando isso dentro do meu curso lá também. A minha forma que eu ensino meus alunos de mentoria é estudar para discursiva. Você faz leitura do assunto, você pratica num dia diferente, você faz uma autocorreção do seu texto, ou seja, não importa se você tem um professor que vai corrigir sua redação ou não. Faça você mesmo, em primeiro lugar. Pega o seu texto, leia seu texto e faz ali a análise para você ter condições de identificar os seus próprios erros. Assim você ganha maturidade, você começa a conseguir enxergar os seus erros de forma que, depois de um certo tempo, você vai ser capaz de antecipar os erros. Você vai perceber que ia errar antes de cometer o erro. E aí você evita esse erro no dia da prova. Tá bom? Feedback. Então, se você tiver sim um professor para corrigir suas redações, se você tiver alguém ali para te dar esse apoio, faça. E revisão. Você não adianta só receber o feedback, tá bom, vou guardar aqui na gaveta agora. Você tem que revisar constantemente esse texto que você fez, revisar as falhas que você cometeu, revisar os pontos positivos que você cometeu para que você tenha um material de revisão confiável, tá bom? E agentes neurais. Vou falar mais sobre isso aí agora também, tá? Agentes neurais nada mais são do que uma evolução do que aquilo que todo mundo conhece, que é o ChatGPT, tá bom? O ChatGPT, ele é muito bom por um lado, mas ele é muito ruim porque a maioria não sabe utilizar a inteligência artificial, tá? A grande maioria de vocês pega lá a inteligência artificial, manda meia dúzia de documento, manda um comando meia boca ali e espera que o ChatGPT consiga te ajudar a estudar em alto nível. Ele não vai. Se você acha que fazendo isso você vai estudar e vai chegar bem preparado para a prova, você não vai conseguir, tá bom? Eu te garanto que você não vai conseguir, tá? Eu fiz o desenvolvimento de agentes neurais, que são agentes programados para atuarem exatamente como eu atuo. Eu atuo como mentor dos meus alunos aí na prova discursiva. Eu criei um exército de mentores que pode ajudar você a estudar para uma prova discursiva, que pode ajudar você a aprender regimento interno, direito constitucional, entre outras matérias diversas aí, tá bom? Eles são abastecidos com a mesma metodologia que eu utilizo na minha mentoria, são abastecidos com um rol de conhecimento gigantesco e com diversas referências que eu tenho para que eles consigam entregar resultados muito mais confiáveis, né, para os alunos poderem praticar realmente em alto nível. E aí o que eles fazem? Eles são carregados com aspectos de humanização e pensamento, ou seja, eles simulam e emulam o comportamento humano ali na questão de ter uma comunicação mais empática, na questão de fazer uma explicação mais didática, né? Afinal de contas, aquela explicação toda robotizada do ChatGPT, ela, pelo menos eu não gosto dessa explicação. Então, assim, ele vai fazer uma comunicação mais empática, mais didática, de forma que você consiga absorver melhor os conteúdos. E mais do que isso, ele foi equipado com uma tecnologia para que ele possa fazer uma revisão ativa com você. Tá bom? Então, o objetivo não é só você fazer uma pergunta e ele te responder. Ele vai te fazer pensar, ele vai te fazer refletir, ele vai te fazer responder perguntas de forma que você consiga realmente exercitar o seu treinamento, tá bom? E isso aí acaba sendo muito mais útil do que, por exemplo, o pessoal que acaba comprando flashcard, né? Eu vi um professor vendendo flashcard aí, ele estava vendendo mais de 20 mil flashcards. Pessoal, faz uma conta de padaria rapidinho aí. Você não consegue... Em 4, 5 meses de estudo, você não consegue bater 20 mil flashcards, entendeu? Você não consegue. Então, o grande problema não é a estrutura, né? O método de revisão espaçada, o método de flashcards, ele é interessante, sim. Só que a maioria dos professores está querendo te enfiar tanto conteúdo que você valoriza aquele professor que está te entregando muito conteúdo, enquanto você deveria estar valorizando quem te entrega o conteúdo limpo, conteúdo com clareza, conteúdo enxuto e estratégico, entendeu? E aí os agentes neurais, na minha visão, eles são muito mais eficientes. Eu não compro flashcard, eu não invisto em nada disso. Eu só estudo com meus agentes neurais, além do material básico ali, né? Estratégia, GRAM e um material ou outro ali, um material de discursiva, algumas coisas ali, você precisa ter esse material por fora. Um sistema de questões, eu uso o TEC, por exemplo.
Mas com agentes neurais, você consegue fazer uma abordagem muito mais ativa e eficiente do que se você investir num flashcard, por exemplo, tá bom? Então ele vai te entregar, por exemplo, na parte de discursiva, ele te entrega o tema para praticar, ele te entrega o padrão de resposta no estilo da Banca Sebrasp, a proposta de solução, já com a estrutura de ouro e argumentos selecionados para aquele tema. Então, você consegue fazer ali um treinamento muito mais eficaz para uma prova discursiva. O outro agente que eu fiz, por exemplo, o regimento interno simplificado e gamificado. Então, eu abasteci ele com as informações, com as aulas, com conteúdo denso ali, para que ele tenha a capacidade não só de ler a lei, né, que ele não só leia o regimento interno, mas que ele tenha a capacidade de te explicar de forma didática, que ele saiba entender as contradições que o regimento aborda, e aí ele consegue te explicar aquilo de uma forma muito, muito prática, entendeu? E aí no agente de gamificação, que é uma experiência imersiva, eu faço o quê? Eu coloco você dentro da situação, é você na Câmara dos Deputados, é você tomando a decisão, é você tendo que aplicar aquilo que o regimento prevê na teoria. Entendeu? Então é uma experiência imersiva que vai reter o aprendizado, por quê? Nós estamos falando de um aprendizado ativo, tá? Então eu já estou desenvolvendo aqui diversos agentes neurais, nós já temos agente neural para discursivas, agente neural para regimento interno, código de ética e regimento comum, já temos o agente gamificado e estou terminando de desenvolver agente constitucional, para focar ali na parte de poder legislativo, de processo legislativo, agente administrativo, que vai falar de direito, de administração geral e pública, agente político, com foco ali em ciências políticas, agente cibernético, que vai falar da parte de informática, e tem outros aí em desenvolvimento, tá bom? E eu vou fazer uma turma especial de fundadores. Essa turma vai ser o quê? Vai ser um pessoal que vai poder me ajudar entregando dicas, feedbacks, vão fazer testes, tá? Vão receber acesso a esses agentes antes de todo mundo para poder fornecer feedbacks ali para melhoria constante. Vão receber descontos, né? Vão pagar bem mais barato do que todo mundo vai pagar depois disso. Né? E isso aqui é uma coisa que está vindo para ficar, não só para a Câmara dos Deputados. A minha ideia é que os agentes neurais eles estejam disponíveis aí para todo concurso que vocês forem fazer daqui para frente, tá bom? Então, por isso, essa turma de fundadores, os primeiros a confiarem e investirem nessa tecnologia, vão ter diversos benefícios aí também, tá bom? Além disso, projeto concurseiro social. Então, eu estou sendo pioneiro aí numa rede de descontos para concurseiros que estão passando por uma situação de vulnerabilidade, tá bom? E aí eu tentei pensar no máximo de vulnerabilidades possíveis que um concurseiro pode passar, o máximo de dificuldades que podem enfrentar, tá? E aí eu incluí aqui nesse desconto. Vai ser 50% de desconto em todos os meus treinamentos, tá bom? Esse desconto vai se aplicar para gestante, para mãe ou pai de criança que tenha até 1 ano de idade, para mãe ou pai de criança que tenha algum tipo de deficiência, ou para pessoas portadores de deficiência aí, de modo geral, desempregados há 3 meses ou mais, pessoas que estejam cadastradas em programas de baixa renda do governo, estudantes oriundos da rede pública de ensino, público acima de 50 anos, pessoas diagnosticadas em tratamento de saúde mental, tá bom? E outra coisa, não é metade do dobro não, tá? Eu resolvi fazer um movimento que vai beneficiar todo mundo. Mesmo que você não esteja em nenhum desses grupos, você também foi beneficiado, tá? O meu curso para discursiva, por exemplo, ele costumava custar R$ 497. Agora você pensa, poxa, se eu fizer 50% de desconto, esse pessoal aqui que está numa situação de vulnerabilidade, ainda assim, R$ 250 ainda vai ser um valor puxado, né? Eu tenho consciência de que vai ser um valor puxado. Então eu não vou conseguir atingir e ajudar esse público. Então, o que eu fiz? Eu reduzi o preço do meu treinamento para todo mundo, tá bom? Então, todo mundo já está pagando 50%. De 497, o valor já caiu para 250. Então, todos vocês vão poder adquirir, independentemente de ter alguma dessas vulnerabilidades, qualquer um de vocês já vai poder adquirir com 50% de desconto. Eu já deixei o preço lá embaixo. E aí sim, para quem está passando por alguma dessas situações de vulnerabilidade, vão ter mais 50% de desconto. Ou seja, no final das contas, quem está em vulnerabilidade vai pagar só 25% do valor, tá? 75% de desconto aí. Tá? Se você tiver interesse em conhecer melhor os meus treinamentos, eu não vou explicar aqui com tantos detalhes nesse vídeo, vou deixar ali no Instagram alguns detalhes, mas você pode me chamar no WhatsApp que está aí na tela. A qualquer momento você pode me mandar mensagem por lá e lá eu te explico direitinho como é que funciona meu treinamento, tá?
ainda está sendo gravado. Quando sair o edital do Sebrasp, eu vou fazer novas atualizações. Os temas de discursiva já estão sendo elaborados. Nós vamos ter aí toda semana temas sendo lançados. Vou lançar mais de 20 temas aí para você poder praticar. Não vai ser só sobre regimento interno, vai ser sobre diversas matérias, tá bom? Com foco, lógico, no regimento interno, que é a matéria mais importante, mas eu vou tentar abranger aí todas as possibilidades, tá bom? Não vou ficar prometendo, vai ser 50 temas, não vou dizer quantos temas vão ser. Com certeza vai ter 20 e provavelmente mais do que isso, tá? Aí vai depender também de quando vai acontecer a prova, né? Quanto mais demorar para acontecer a prova, mais eu vou continuar lançando temas aí para você poder praticar também, tá? Vou deixar novamente aqui para vocês o link do grupo, o meu perfil aqui no Instagram para poder fazer o treinamento e, por fim, eu queria fazer um convite para os professores, tá? Então, esse projeto que nós estamos criando é um projeto sério, tá? Nós queremos reunir o máximo de concurseiros comprometidos com alto desempenho e eu estou convidando você, que é professor, para se tornar um dos nossos parceiros de forma que todos saiam ganhando. Então, todos sabemos, né, que o concurseiro ele gasta muito dinheiro durante a preparação e eu estou buscando professores que tenham consciência disso, que estejam dispostos a oferecer descontos exclusivos. Não estou falando de descontinho furreca, tá? Eu estou falando de desconto de verdade. Eu quero encontrar parceiros que estejam realmente dispostos a oferecer descontos de verdade, igual eu estou fazendo com o meu treinamento, que vocês façam descontos de verdade para beneficiar esses concurseiros. Não é todo mundo que tem o luxo de conseguir investir 500, R$1.000 aí em diversos treinamentos e gastar mais de R$5.000 numa preparação, tá bom? Muita gente precisa, né, ter um acesso a conteúdo de qualidade e pagando menos. Então, o meu convite para você é esse, que você venha com realmente uma proposta bacana para que nós possamos aí ajudar esses concurseiros e, é claro, vocês vão ganhar muitos alunos aí se vocês conseguirem fazer uma proposta bacana, tá? A ideia é que todos saiam ganhando com isso aí. Vocês vão aumentar a quantidade de alunos de vocês, os alunos vão conseguir economizar enquanto estudam, tá bom? Alunos, eu peço que vocês aí entrem no grupo realmente, porque se o grupo ficar pequeno, se nós tivermos poucas pessoas no grupo, a gente não vai conseguir negociar com os professores para fazerem condições especiais. Então, quanto mais alunos no grupo tiverem, melhor. Quanto mais alunos seguindo o Instagram do concurso da Câmara, melhor. Porque assim, vai ter mais visibilidade e vamos ter mais poder de negociação com os professores, tá bom? Então, o QR Code está ali. Convido vocês novamente para entrarem. Peço desculpas aí por ter sido um vídeo um pouco mais longo, mas eu acredito que eu consegui bater com vocês toda a minha análise do que esperar nesse concurso que vai vir destruindo todo mundo aí, tá bom? Então, quanto antes a gente conseguir se preparar, melhor vai ser aí para a sequência dos estudos. Fechou, pessoal? Então, eu espero vocês do outro lado, espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha conseguido ajudar e que vocês possam estar comigo aí nesse grupo de estudos e no perfil lá do Instagram. Fechou? Então, até a próxima.